A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Mas o que Moisés quis dizer com isso, quando ele falou que era pesado de boca e de língua? Moisés era tímido? Moisés era gago? Moisés tinha gagueira? Moisés não sabia falar bem? Ele não tinha capacidade de falar em público, não tinha uma boa eloquência? Ele tinha dificuldade de formar palavras e pensamentos de forma rápida? Ele não tinha uma boa oratória? Moisés estava querendo se esquivar da missão dada por Deus para ele? Ou será que Moisés era estourado no falar, era grosseiro, ele não tinha paciência com as pessoas? Ou será que é porque Moisés queimou a boca quando pequeno? Ou porque Moisés falava hebraico e Arão traduzia? Será? Moisés, você que conhece a palavra de Deus, sabe quem foi Moisés e o que ele fez. Então não preciso explicar aqui quem foi Moisés e o que ele fez. E você, quem sabe, está vendo o meu vídeo, não sabe quem foi Moisés e o que ele fez? Comenta aí embaixo e eu vou te responder um pouquinho de quem foi Moisés e o que ele fez. Então esse assunto é um assunto que divide opiniões. Muitos entenderam que Moisés era gago, outros que Moisés queimou a boca quando era pequeno. Isso tem escritos falando sobre isso. Tem pessoas que acreditam que Moisés ele não falava bem em público, ele tinha uma dificuldade para falar em público, ele não tinha uma boa oratória. Então, o que será que a Bíblia nos diz realmente? Qual era o problema de Moisés? Em outra versão da Bíblia diz assim: Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Então olha só, no versículo inicial, falou que ele não era eloquente, nem antes e nem agora, quando Deus o chamou. Por isso que ele era pesado de boca e língua. E nessa versão que eu li, fala que ele não tem facilidade para falar. E quando ele vai falar, ele se atrapalha. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Isso está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 12. Moisés aqui está dizendo que ele não fala bem. E em Êxodo, capítulo 6, versículo 12, olha só. A Bíblia Thompson Almeida, edição contemporânea, essa eu tenho, ela diz que Moisés não falava com desenvoltura. A outra Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que eu também tenho, e a King James atualizada, que eu também tenho, e a Bíblia de Estudo Pentecostal Almeida, revista e corrigida, que eu também tenho, elas dizem em Êxodo, capítulo 6, versículo 12, que Moisés era incircunciso de lábios. Então, você percebeu que em uma versão da Bíblia, ela fala de um jeito, e você vai para outra versão, de outro tipo de Bíblia, ela fala de outro jeito. Então, o que Moisés realmente quis dizer quando ele era pesado de boca e de língua? Para uns, então, Moisés ele falava hebraico e Arão traduzia. Porque Moisés tinha dificuldade em pronunciar em hebraico as letras labiais.
Por isso que muitos cristãos creem que Moisés tinha dificuldade de se expressar, de falar bem, não tinha uma boa oratória, ele não era eloquente, tinha dificuldades em formar palavras e pensamentos de forma rápida. E tem quem acredita que Moisés, por acidente, queimou a boca quando pequeno, e por isso não conseguia pronunciar bem em hebraico as letras labiais. Por isso Moisés ter dito que era incircunciso de lábios, foi o que eu acabei de comentar logo anteriormente. Outro grupo acredita que Moisés ele tinha esquecido a língua egípcia, devido ter ficado 40 anos fora do Egito, e por isso Arão foi com ele. Moisés falava para Faraó e Arão traduzia. Então assim, Arão foi como um intérprete de Moisés. Então muitos acreditam que Moisés, ele foi criado no Egito, e depois que ele foi embora e ficou 40 anos longe do Egito, que ele fugiu, ele esqueceu de falar o hebraico, que era uma língua lá fluentemente, e também a língua dos egípcios, que ele tinha esquecido. Muitos pensam nisso. E é por isso que ele falou que era pesado de boca e língua, que Deus era para chamar o outro, para Deus mandar outro. Então é por isso que Arão foi com Moisés como seu intérprete. Então, se acendeu. Quando Moisés falou que ele não queria ir, que era para Deus mandar outro no lugar dele, olha só. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, Arão, irmão de Moisés, e tu lhe será por Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 14 ao 16. Então, através dessa passagem, podemos entender que Moisés realmente tinha dificuldade em falar em público, mas não porque era gago ou outro motivo. Moisés não era eloquente, como ele mesmo disse, e Deus falou que Arão era um homem que falava fluentemente, e por isso designou Arão para anunciar a palavra de Deus para Faraó. E tem o grupo que acredita que Moisés era gago. Você já percebeu que nos filmes, desenhos e novelas, Moisés não aparece falando gago? Moisés não é gago, ele fala normalmente. De 2 ou 3 filmes que eu assisti de Moisés, filmes diferentes, em nenhum filme Moisés falava, tinha gagueira, era gago. A novela Moisés da Record, eu não assisti. Quem assistiu não tem problema nenhum com quem assistiu, mas eu sei que ele falava normalmente. Os desenhos também. Então, com certeza não tem nenhum filme, nenhum desenho, nenhuma novela que foi feita com Moisés falando de forma com gagueira. Ele, porém, respondeu, Moisés: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Gênesis capítulo 4, versículo 13. Muitos acreditam que Moisés estava querendo se esquivar da missão de Deus para sua vida por não falar bem. Por isso que Moisés disse para Deus: ah, Senhor, envia outro, menos a mim. Em Atos capítulo 7, versículo 22, Estevão disse que Moisés era poderoso em palavras e obras. Mas o que quer dizer poderoso em palavras? Moisés falava bem, se expressava bem. Então, pela Bíblia, a gente viu que, como Moisés reclamou para Deus: ah, Senhor, eu não falo bem, eu não sou eloquente, manda outro. Então, Deus mandou Arão, então, que Arão ia ajudar Moisés. E, de fato, isso realmente aconteceu. Moisés chegava perante o faraó, Moisés falava para Faraó, e Faraó, claro, não entendia o que Moisés estava falando, e Arão, então, interpretava o que Moisés estava falando, e o Faraó entendia, assim como o povo de Israel também,
por causa ali do hebraico, também do Moisés ter esquecido o hebraico e a língua egípcia, que a Bíblia não nos fala que língua que era que os egípcios falavam, assim creem muitos. Então, através de Arão, quando Moisés falava, tanto o faraó como o povo de Israel entendia o que Moisés queria falar para eles. Por isso que Deus então mandou Arão ir ajudar Moisés. E de fato você vê ali várias passagens na Bíblia que Deus mandava Moisés dizer para Arão levantar o cajado. E de fato aconteceu realmente. Moisés chegava perante o faraó, Moisés falava e Arão interpretava o que Moisés falou. É que nem, por exemplo, vi um japonês conversar comigo e eu não entendo a língua dele. Aí vem um intérprete junto com ele. Aí o japonês fala as palavras que ele tem que falar para mim e o intérprete fala em português o que o japonês falou e aí eu consigo entender o que o japonês falou. Então, e se Moisés tivesse aceitado na hora a missão sem reclamar? Se Moisés não tivesse reclamado, será que ele teria ido sozinho anunciar a palavra de Deus para Faraó? Ou será que mesmo assim Deus mandaria Arão ir com ele? Se pensarmos no que Jesus disse para os discípulos irem de 2 em 2, está lá em Marcos capítulo 6, versículo 7, então talvez Deus mandasse alguém ir com Moisés, mesmo Moisés não ter reclamado e ter a capacidade, a facilidade de falar em público. Pelo texto, entendo que Arão, ele só foi mandado ir com Moisés por Moisés ter dito para Deus que não falava bem, que era pesado de boca, que era pesado de língua, que não se expressava bem quando ia falar, que ele se atrapalhava com as palavras, que ele não tinha facilidade com as palavras, que ele não tinha uma boa oratória, que ele não conseguia falar em público, que ele não era eloquente. Então, qual era a minha interpretação sobre esse assunto e o que eu penso hoje? Eu, irmão Fabiano Pedroso, desde que comecei a ler a Bíblia há 12 anos atrás, quando chegou nessa questão aí de Moisés ter falado que ele era pesado de boca e língua, eu sempre pensava que Moisés não queria ir anunciar a palavra por ser tímido. Por Moisés ser gago, isso nunca passou pela minha cabeça. Então eu pensava que Moisés não queria ir falar para Faraó por causa dele ser tímido. E a gente sabe que a pessoa tímida, ela tem uma dificuldade em conversar com as pessoas. Eu, irmão Fabiano Pedroso, sempre fui tímido. Continuo tímido até hoje. No colégio eu era o que menos falava, o que menos abria a boca. Nos cursos que eu fiz eu era o que menos abria a boca. Hoje, se eu estou reunido com pessoas, seja da igreja, familiares, eu sou o que menos abro a boca. Agora eu digo para vocês, para falar de Bíblia não tem timidez. Glória a Deus! Para falar de Bíblia, o irmão Fabiano Pedroso não é tímido. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 fala que os tímidos, em outras versões fala os covardes ou os medrosos, não herdarão o reino dos céus. Então ali João não está falando da pessoa ser tímida. Ser uma pessoa tímida não é pecado. O que João está falando ali, a respeito da timidez, é você ter vergonha, ter medo de falar da palavra de Deus para uma pessoa ou várias pessoas em determinado lugar. É isso que João está falando, que quando você tiver a oportunidade de falar de Deus e de Jesus para uma ou mais pessoas, não importa onde seja, você tem que falar. Porque se você não falar, você está sendo um covarde, um medroso e um tímido. E esse tipo de gente, se você agir assim, para o céu é que você não vai. Isso está bem explicado ali em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então, que nem eu falei, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, e até hoje, eu sempre pensei que Moisés não queria a missão porque ele era tímido.
E se Moisés era gago, isso nunca me passou pela cabeça. Fiquei sabendo isso através de outras pessoas que acreditavam, e acredito até hoje, que Moisés era gago. Então hoje eu penso diferente, que não tinha nada a ver com timidez, mas de se falar bem, pois o texto deixa isso bem claro. Além de que a Bíblia, ela não diz de forma clara o que Moisés quis dizer quando disse que era pesado de boca e de língua. Então o meu pensamento até ontem era que Moisés era tímido, e hoje eu mudei. Eu vou mais assim pela palavra ali, que dá para mais entender, que Moisés, quando ele falou que ele não queria a missão, era como ele mesmo falou, que não era eloquente, não falava bem, é porque ele não tinha a capacidade de falar em público, não tinha uma boa oratória, se atrapalhava com as palavras, não tinha a habilidade de formar palavras de forma rápida. Então era isso aí, era essa a dificuldade de Moisés. E não que ele era gago, ou era tímido, ou porque queimou a boca quando pequeno. É por isso que muitos, eu não sei se eu falei antes, mas eu vou falar de novo. Muitos acreditam que Moisés não quis a missão por ele ter falado em Êxodo capítulo 6, versículo 12, que ele era incircunciso de boca, porque ele tinha queimado a boca quando pequeno. Então lembre-se, Moisés se achou incapacitado para tal missão. Mas segundo o apóstolo Paulo, Deus capacita os chamados. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Então não se preocupe com a missão que Deus tem para você. Ele vai te capacitar. Ele vai te assistir e te fortalecer quando você for abrir a boca e falar da palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Deus te assiste e te fortalece quando você for abrir a boca para pregar a palavra dele. Glória a Deus, então não se preocupe. Não fique pensando, eu ir lá pregar, eu não estou capacitado, eu não sei o que falar, eu não tenho boa oratória. Mas lembre-se, Deus capacita os chamados. Se você é um chamado de Deus, Deus vai te capacitar. E quando você for pregar a palavra dele, não importa onde, não importa para quem seja, Deus te assiste e te fortalece. Deus te ajuda a pregar a palavra dele. Amém? Glória a Deus. E eu deixo aqui uma pergunta para você. E para você? Moisés era tímido? Moisés era gago? Ou Moisés não sabia falar bem, se expressar bem, não tinha uma boa oratória? Ou Moisés queria se esquivar da missão dada por Deus para ele? Ou será que Moisés queimou a boca quando era pequeno? Por isso ele ter falado que era incircunciso de boca? Comenta aí embaixo do meu vídeo, dê a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Amém?